caros alunos. Não está gravando. Boa noite, caros alunos. É um prazer mais uma vez estar aqui com a professora Graziana Siqueira. Ela teve o prazer de nos agraciar com a discussão de direito previdenciário na aula passada, e eu achei tão interessante a fala dela que reconvidei-a para falar sobre direito tributário, né? O convite foi no mesmo dia, mas muito interessante. Então a gente vai de novo tentar fazer da mesma forma que fizemos na primeira aula, que foi um encontro leve, né? Que a gente conseguiu trocar uma ideia, bater um papo sobre direito previdenciário. Ela fez uma digressão histórica e colocou as questões pontuais contemporâneas. A gente usou a bola de cristal para prever o futuro, sempre de uma perspectiva do direito, sempre de uma perspectiva do direito constitucional. E nesse sentido, agora nós vamos falar de um tema também penoso, também arenoso, que eu acho mais penoso é ótimo, é tão do mesmo tamanho penoso, mas ele tem um plus a mais, porque é deste universo de recursos que a gente contribui para um determinado modelo de Estado. Daí a importância de a gente estar de olho no sistema tributário, não só daquilo que eles arrecadam, que a gente contribui, mas efetivamente aonde é que eles empregam e para que é que eles empregam. Se é para a gente ou se é para benefícios de uns e outros, etc. E essa despreocupação com os princípios que nós já estamos falando, batendo nessa tecla de dignidade humana, de valorização da diferença, valorização do outro, respeito ao universo, ao direito como uma categoria universal. O Estado definitivamente devolver para a gente aquilo que ele se comprometeu a dar para a gente, que é saúde, habitação, transporte, educação, trabalho, criar as condições para a gente trabalhar com dignidade. E aí é nesse sistema que a gente vai. Então, professora Graziana, eu sempre chamo você de Graziana, desde quando eu te conheço, mas é Graziana. Mas não tem problema, o que vale é que fica o coração, né? Tem, lógico que tem. O nome no direito, para a constituição da pessoa, ele é fundamental, né? Então o nome dá até ação de danos morais, etc., se a gente errar o nome, né? Se a gente chamar o cara de coisas vexatórias, isso dá até ação de danos morais, injúria. Nesse sentido, professor, eu gostaria que você fizesse uma consideração inicial da perspectiva, da mesma linha que a gente começou, que foi uma perspectiva histórica, falar um pouco da constituição do que a gente chama de direito tributário hoje no Estado moderno. Tá. Então, o direito tributário, ele é, assim como o direito previdenciário, que a gente falou na aula passada, o ramo do direito público, e ele tem a natureza, a diferença é que ele tem a natureza obrigacional por parte do contribuinte. Então, ele cria uma relação jurídica de débito e crédito entre o Estado e o contribuinte. Então, ele está relacionado à forma de arrecadar do Estado para manter a sua estrutura e a prestação dos serviços públicos. E aí, nesse sentido, a arrecadação tributária, ela é a principal fonte de recursos públicos que vão custear as políticas públicas e os serviços que são serviços sociais e serviços públicos que são obrigação do Estado previstos na Constituição Federal. O direito tributário ele tem como origem, né, assim, já nos primórdios lá da sociedade, o primeiro documento histórico que se tem conhecimento do direito tributário é no ano 3000 a.C., no Egito Antigo. E ele estava atrelado aos impostos pagos pelo povo, né, para custear a vida do faraó.
porque o faraó era um representante das divindades, um representante dos deuses, então o povo tinha que custear a vida dele. Depois disso, outros documentos foram encontrados, né, são discutidos na população suméria, na Roma, enfim, tem outros documentos. E conforme a sociedade ela vai se adequando, vai evoluindo, né? A gente vai se aproximando do que a gente conhece hoje como direito tributário, que é o pagamento em dinheiro. Mas essa forma de se entender que o cidadão, né, o indivíduo, ele tem que participar de alguma forma, contribuir de alguma forma para a prestação de serviço para a coletividade, isso já vem lá de trás, desde que nos organizamos em sociedade. A diferença é que antes essa forma de prestação já foi muitas vezes braçal, já foi muitas vezes obrigatória, autoritária, no sentido de cobrar mediante coação física mesmo. Também já foi no sentido de cobrar bens, retirar bens e produtos dos contribuintes. Então, por exemplo, já teve a fase da pessoa trabalhar, né, ter o trabalho braçal, e depois teve a fase da pessoa tirar o que produziu e entregar para o Estado, para que o Estado revertesse isso em dinheiro e com esse dinheiro prestasse o serviço público. Foi mesmo a partir do Estado moderno que o direito tributário se aproximou do que a gente conhece hoje, que é o recolhimento de valores em pecúnia, né, em dinheiro, em moeda, para custear a arrecadação estatal. Ainda na era monárquica, antes do Estado moderno, esse tipo de contribuição, esses tipos de impostos previstos tinham uma natureza autoritária muito mais, muito clara, né, muito nítida. E aí a população ficava à mercê do monarca, né, à mercê do rei, né? E também ficava não só na arrecadação, na forma como ele cobrava e arrecadava, que muitas vezes era a força, como também não conseguia exigir que essa arrecadação, que essa contribuição fosse revertida em serviços prestados pelo Estado. E aí foi a partir de Montesquieu que com a teoria dos pesos e contrapesos, que se começou a discutir o papel do direito tributário na nossa sociedade organizada. Por quê? Porque o contribuinte ele tem o dever, né, o direito, o dever de contribuir. Esse dever de contribuir, ele não é apenas um dever, ele é um direito também. Ele se reverte num direito que é o direito de cobrar a atuação estatal da melhor forma, que seja feita da melhor forma possível. E aí, continuando, a história foi a partir da Revolução Francesa e da independência norte-americana que surgiram leis específicas, criando leis específicas não, que surgiu o entendimento de que os tributos eles deviam estar relacionados não apenas com a vontade do Estado de arrecadar, a vontade do monarca, mas também devia estar associado à capacidade contributiva do contribuinte. Então, passou a ter uma mediação, acho que é a palavra
que se encaixa aí, uma mediação entre a obrigação de tributar e a obrigação do Estado em efetuar essa contrapartida com com o que é arrecadado em tributos. E aí, a partir disso... Só para colocar aqui, e você tomar um fôlego, eu acho que é uma coisa legal que você tocou aí, que eu gosto muito de falar, que a gente usa muito isso no direito civil, e não no direito... No direito tributário é um instituto que é moderno, é mais moderno nesse sentido, né? Que é assim, é a capacidade, como é que é a máxima no direito de família que a gente usa quando vai medir a pensão alimentícia, né? Pode mais, paga mais. Nessa linha, mas é a capacidade, a necessidade que o Estado tem, que a pessoa tem, com a possibilidade que a pessoa tem nesse sentido. Isso, é o binômio capacidade e possibilidade. Isso. E exatamente, é nesse sentido mesmo que a teoria moderna, né, do Estado moderno para o direito tributário desenhou as suas leis, né, assim, o sistema tributário, né, moderno. Mas no Brasil, se a gente for pensar em tributos, a gente nos remete ao quinto do pau-brasil, que era um imposto cobrado ainda no Brasil colonial, desde o início da nossa colonização, um imposto cobrado pela exploração, por tudo que era explorado no Brasil, exploração mineral, exploração primeiro do pau-brasil, depois os minérios, especialmente de Minas Gerais, né, e do Espírito Santo, enfim, que tudo que era explorado, né, do extrativismo, o governo português ficava com 20% desse produto de exploração, de extrativismo. E aí foi borracha, tivemos vários ciclos no nosso país, né? Tivemos o pau-brasil, tivemos os minérios, tivemos a borracha, e tudo isso, o quinto do pau-brasil estava ali firme, forte, presente. Conforme a sociedade brasileira foi foi evoluindo, e evoluindo não só, foi mudando a sociedade, também a sua capacidade econômica, né, a produção econômica da cidade, do estado, do país, do território, foram criados outros impostos, como, por exemplo, os impostos sobre a produção açucareira, a produção do algodão e de outros produtos que passaram a ser produzidos aqui no Brasil, ainda colônia. Café. E foi só assim, na verdade, o que acontecia mesmo depois da independência do Brasil, acontecia de se perpetuar os impostos que já haviam sido colocados pelo governo português. Assim, isso permaneceu até o período do Brasil regente, acho que 1830 e poucos, e foi a partir do Brasil regente que se entendeu que os impostos, eles não tinham que ser só para o governo central. As províncias também tinham essa capacidade de arrecadação, e aí estou falando isso porque isso tem relação com o que a gente com o que a gente tem hoje de modelo do nosso sistema tributário. Os impostos, eles são previstos pela União, mas isso acho que é no segundo ponto da sua pergunta. Pior que é verdade, é o segundo mesmo. Mas eu queria até aproveitar que você
essa deixa e colocar na conversa alguns elementos culturais que eu acho que é importante. O direito, ele não nasce do nada, ele não nasce das cinzas, ele é o resultado do esforço do homem, da memória do homem na história. Né? Nada nasce por um acaso. O sistema, as pessoas falam, o Brasil foi descoberto em 1500. Mentira! Antes do Brasil ser descoberto, os índios já estavam aqui. E parte das tecnologias indígenas que tinham aqui, os portugueses se apropriaram, disseram que eram deles. A Europa fez isso muito nos Estados Unidos, fez a Inglaterra, né, de uma certa forma, a França fez isso, a Espanha fez. Quer dizer, antes do velho mundo chegar aqui, já tinha aqui uma experiência de vida, inclusive de tributos. Os índios, eles tributavam, os chefes tributavam trocas de caça, excedente de caça, excedente de colheita, e que era o tributo que você tinha, não era uma moeda ou metal ou papel como a gente conhece, né? O tributo era dado em outras espécies. Então todas as culturas de alguma forma tiveram algum tipo de exercício tributário. Chamou tributo mais recente por conta da história da grega, etc. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: as cidades de Minas Gerais, Grazi, professora, vamos chamar de professora, acho que fica mais interessante. Pode falar, não tem problema. Chamam de Grazi. Legal, isso é muito legal. Algumas cidades de Minas Gerais estão associadas com tributo. Por exemplo, você tem a cidade de Passa Quatro. O que era Passa Quatro? Passa Quatro era a produção de ouro, a produção de gado, etc., representava 4% do... Aí o pessoal fala, vamos lá por Passa Quatro, que é mais barato. Então, Minas Gerais tem Passa Quatro, tem Passa 20. Exatamente. A minha mãe era os 20%. A minha mãe nasceu em Passa 20, que é perto de Aiuoca, que agora é uma cidadezinha que acho que nem existe mais, chamada Zilândia. Então lá passava 20, que é para quem vai para o Juiz de Fora, né, esse caminho. É o caminho de Juiz de Fora por Itajubá. Então ela passa 20, aí o pessoal foi arrumando outros lugares para passar 4, para passar 10. Então, o nome das cidades também estão interligadas, algumas cidades, né, são interligadas com o fisco, né? Taubaté tem um bairro chamado Vila São Geraldo, São José dos Campos também tem, que tem uma rua fundição de ouro. Lá se fundiu o ouro, e ao fundir o ouro, a coroa, naquela casa de moeda, porque o ouro era moeda, então, naquela casa de moeda, os 20% já ficava ali. E o ouro português, que ia para Portugal, ele tinha uma marca, e lá em Taubaté, infelizmente não tem museu, porque jogou tudo fora, mas um senhorzinho lá da Vila São Geraldo guardou um ferro de cunhar ouro, da cunha do ouro, que tem a coroa portuguesa, muito interessante, né? Então o tributo nada mais é do que um corta-queijo que o Estado pega da riqueza que é produzida na sociedade. E a história vai contando isso, né? Muito legal, muito legal. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta, mas se quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu só vou pegar uma pergunta aqui, que eu esqueci a pergunta. Estou com o microfone desligado e falando feito doido no som. É o seguinte, professora, nessa linha de raciocínio que a gente está tentando mudar a lógica aqui, nessa linha de raciocínio que a gente está colocando, pensar a gênese do direito tributário racional, né? Nós estamos pensando do ponto de vista histórico. Então, o Estado moderno se estabeleceu, esse Estado contratual, né, porque a gente está pensando sempre no Estado contratual. Embora a gente está vivendo um período de transição desse Estado contratual para um outro modelo de Estado, que a gente não sabe ainda
que vai acontecer, porque nós estamos no olho do furacão, mas esse Estado moderno ele é contratual. Você até citou alguns filósofos que estabelecem a ideia de contrato para dizer a dimensão do físico, etc. etc. Então, os contratualistas pré-estados, Rousseau, Hobbes, e etc., eles vão dizer o seguinte: a monarquia sai de cena, esse Estado absolutista sai de cena. Entra em cena o Estado racional. Aí vem a pergunta, dessa gênese do direito tributário, que o direito tributário ele não nasceu ainda, ele vai nascer com o Estado moderno, né? Ele tem uma gênese, Estado absolutista, a monarquia, estava muito associado à divindade. Quem cobrava o imposto, o tributo, era a divindade, né? Depois o monarca, etc. Como é que a gente pode pensar a racionalidade do direito tributário a partir do Estado? Se o Estado ele controla, ele tem o papel de organizar a sociedade, aí eu pergunto para você, para que serve o tributo? Se ele surge nesse contexto, para que ele serve? Quais são as preocupações, então, por que eles cobram os tributos da gente? Eu não estou nem pensando nos tipos ainda, que é a próxima pergunta, mas como é que ele constitui isso? Bom, na verdade, o Estado, ele precisa existir. Quando a gente pensa no Estado, a gente associa muito ao governo, né? E o Estado, ele é permanente. O governo ele muda, né? Ele é temporário e vai alternando. Então, o Estado, ele é a junção do governo e do povo. Então, o povo, governo, povo e território, né? Então, o povo, ele participa do Estado tanto quanto o governo. Como que o povo vai participar? É a forma como a participação do povo nesse Estado é através da arrecadação tributária que o governo transforma isso na prestação de serviços públicos. Então, ele transforma a contribuição individual de cada cidadão no bem comum, no benefício à coletividade. Esse é o papel do Estado no direito tributário. É o papel do Estado, na verdade, né? Ele priorizar e atender ao bem comum. O que custeia isso, na sua maioria, no nosso país, por exemplo, é 40% da arrecadação, quer dizer, 40% não, 40% do que cada cidadão ofere de renda é revertido em tributos que que o Estado vai transformar em prestação de serviços, né? Isso no mundo perfeito e no mundo que a gente gostaria que fosse realmente, que acontecesse, que não houvesse nenhum entremeio. Nenhum desvio no meio desse caminho, né? Você sabe que o número, eu posso estar equivocado, né? Mas o número que eu tenho da média dos impostos que o brasileiro paga, eu não sei se é 40%, porque você está computando os indiretos e diretos ou só o imposto direto? Não, indiretos e diretos. Ah, então sim, porque tudo... Quando a gente pensa em ICMS, que é indireto, IPI, que é indireto, aí, juntando tudo isso, dá 40%. Porque o Brasil, por incrível que pareça, as pessoas reclamam de pagar imposto. Eu não reclamo de pagar imposto. Eu reclamo do mau uso
Porque o Estado tem um papel fundamental de distribuir renda, de ter saúde, educação de qualidade, etc, etc. Então, nesse sentido, eu não reclamo não de pagar imposto. O que eu reclamo é do mau uso do Estado, do uso indevido, ou uso para fins, para beneficiar gente que não precisa do meu dinheiro. Se for para beneficiar gente que precisa do meu dinheiro, eu acho que é bem pago. Agora, por exemplo, eu não quero falar, eu vou falar de outras coisas. O mau uso do dinheiro, que eu acho que é complicado. Mas nessa linha de bom uso, de mau uso, bom uso, os números que eu tenho, posso estar equivocado, porque às vezes isso muda muito, o Brasil paga, na média, imposto direto. Não estou falando das somatórias dos impostos, imposto direto. Nós pagamos 17%. 17, na média. Em média, porque dependendo do salário, isso tirando a média da população, porque dependendo do salário, a pessoa já de cara paga 27%, 27,5% da sua renda, que é só para o imposto de renda. Tá aí alguém que paga 27. 2, né? Então, nesse sentido, é 27. Não, gostaria, mas... Imposto direto. Vou pagar com o maior prazer. Na média, a gente paga 17% de imposto direto. Na Europa... Pode falar. O imposto direto... tem a questão, a gente pensa logo no imposto de renda, mas não é. IPTU, IPVA, né, também são impostos e também somam aí nesse percentual. Mas esses são os diretos, os que chegam o carnezinho para você, ou que você tem que fazer a declaração e você tem que pagar. Mas tem aqueles quando você vai no supermercado que você olha a sua fitinha e lá no fundo, lá no finalzinho tá o percentual de imposto que você pagou. E esses são os indiretos, e aí é a somatória desses que eu mencionei, que chega a 40%. Então, eu estive recentemente em Portugal, né? E tive contato com alguns espanhóis e com alguns portugueses e tal. Na média, as pessoas falam que Portugal é o melhor país para se viver e tal, e que é um mundo liberal, mas vai para Portugal, que é um país socialista, né? E que a vida lá é muito interessante nesse sentido. Mas lá as pessoas pagam imposto direto. Eles pagam, na média, 34% direto. E a somatória do direto e indireto, eles têm uma média de 50%. Eles pagam 50%. Eles pagam muito mais imposto que a gente. E pagam mesmo, porque se não pagar lá, cana. Se falsificar, etc, lá a coisa é mais complicada. Tem um jeitinho em português, mas eu não sei qual é. Mas lá paga, assim. Eu conversei com um advogado lá e na Europa, na Bélgica, esse tributo, então, aumenta mais. Quanto mais o país fez a passagem da social-democracia, que é um país de Estado de Direito mais sólido, o imposto é maior. Só que aí você sabe aonde o cara está aplicando o seu imposto, você tem clareza de onde ele está aplicando. Aparece na saúde, aparece na educação de qualidade, aparece uma série de questões aí. Porque eu não quero entrar no mérito, porque não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é o seguinte: o sistema tributário, ele é importante, porque é deste tributo que o sujeito passivo, né? O sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? É aquele que contribui. Ele não precisa ter renda para contribuir. Basta ele viver em sociedade, ele está contribuindo. O cara que está na rua pedindo moedinha lá, você dá a moedinha para ele. Quando ele compra um maço de cigarro, ele compra cachaça, ele está pagando um imposto altíssimo. Os maiores impostos. É verdade, ele está pagando mais do que... Mas tem uma exceção. Porque os tributos, eles só podem ser cobrados, né, o fato gerador não pode ser nenhuma atividade ilícita.
Então, se for cachaça, ele paga, mas se for outra coisa, ele não vai pagar imposto. Eu acho tão legal essa coisa de compreender o universo jurídico, né? Porque o Estado ele tem obrigação de prestar, e aí para ele fazer esse serviço, ele tira de algum lugar o dinheiro, ele arrecada de algum lugar. E é interessante, por essa perspectiva, os exercícios ilícitos, eles não são passíveis de tributo. Muito interessante isso. Enfim, não vou sugerir ninguém a montar nada ilícito. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais perto da ordem você anda, mais contribuições você pode ter. Nós temos que forçar a ter um governo, um povo e um território que efetivamente se preocupe com o povo, se preocupe com o território e se preocupe com a dignidade desse povo que está aqui dentro. Então, esse é o grande papel. A gente desviou um pouco o assunto, mas isso é legal, é necessário, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: para que serve, então? Para que serve, então, esse sistema tributário de forma prática, quase que exemplificando? Para que serve? Porque o governo tem uma fome, né? Então, na verdade, o sistema tributário, ele prevê as situações, que são os fatos geradores, né? As situações em que o contribuinte se enquadrará para recolher determinados impostos. Então, assim, ele prevê as ações. Se você tiver um carro, vai caber tal imposto. Se você tiver uma casa, vai caber tal imposto. Se você ganhar, se for assalariado, também vai caber tal imposto. Então, ele prevê situações, que são os fatos geradores, em que vai incidir impostos. E aí, trava a língua, gente. E aí, com isso, ele vai, a partir da comprovação desse fato gerador, que o governo fica autorizado a cobrar esse imposto do contribuinte. Então, você precisa, um carro, por exemplo, você, ao passar o carro para o seu nome, ao ter o registro, o documento do carro, não sei como é que chama aquele negócio, CRV, sei lá, ele já vai ter já é o que demonstra para o Estado que você tem um automóvel da sua propriedade, então aí já incide, estamos presentes no fato gerador do imposto, no caso do eu queria pensar em cima da sua fala, até para a gente poder deixar um pouco mais definido, né? Dentro do campo do direito tributário, o que é fato gerador, né? Porque o fato gerador, ele me parece ser a tipificação, a exigência, a necessidade, né? Para que o Estado proponha um tipo de tributo, né? Então, o que seria um fato gerador, né? Porque a gente tem aí a noção de fato jurídico, né? Tem fato social, O que é o fato gerador no campo tributário? É a ocorrência que traz à tona a incidência do imposto. Então, é a situação que permite a incidência de determinado imposto. Então, e aí a lei, essa situação, ela já é previamente prevista em lei. Porque, assim como todos os outros ramos de direito, mas no direito tributário isso é bem específico em vários pontos, a gente tem o princípio da legalidade, que é um dos princípios mestres dos princípios gerais do direito brasileiro, e o princípio da legalidade
Se não tiver uma situação prevista em lei que repercuta em um imposto, não caberá a cobrança de imposto. Por exemplo, vamos pegar um assunto que a gente está discutindo sempre agora, que a gente está falando sempre. Eu pago IPVA porque eu tenho um carro popular, mas se eu tenho uma lancha, eu não pago imposto nenhum. Por quê? Porque esse fato gerador, ter uma lancha, não é previsto como incidência, né, como ocorrência de nenhum outro imposto, e nem mesmo do IPVA, se fosse o caso, para abranger. O IPVA que a gente está comparando é um imposto que é da propriedade de veículo automotor. Não fala de veículo aquaviário, e nem helicóptero. Se eu tiver um helicóptero, eu também não incide nenhum imposto em relação a isso. E aí, nesse pé que a gente fica com essas contradições. Mas, respondendo a sua pergunta, fato gerador é a ocorrência, é a situação prevista em lei que prevê a incidência de um imposto. Foi claro? Não, foi muito claro, muito claro. Se você não tiver um fato que permita ao Estado cobrar imposto, ele não pode cobrar, porque sem previsão legal não tem imposto. Mas é interessante, agora vamos andar de helicóptero ao invés de carro, né? Mas deu a pé, né? A pé não gasta nem gasolina, que também dentro da gasolina tem embutido uma quantidade de imposto significativa, né? Então, enfim, pode falar. Como defensora da mobilidade urbana, então anda de bicicleta. Faz bem. Você não paga nem a gasolina e nem o IPVA. Mas os riscos são grandes, né? Porque ninguém respeita ciclista. Bom, eu ia estar perguntando para você nessa linha, que eu acho muito interessante, é que a minha preocupação é mostrar para os alunos de administração que o direito, primeiro que ele não dá em árvore, né? Ninguém sai plantando o direito e o direito nasce. São conquistas de muito sangue e suor de povos, né? De movimentos sociais, etc. E o direito tributário é um direito que surge sem lágrimas, sem suor e sem lutas. O direito tributário é um direito que o Estado cria para talvez responder às lutas, às demandas que são produzidas aí nas relações. Nesse sentido, eu gosto muito de pensar a organização social, a administração pública, pensar uma ordem social, né? Porque o papel do Estado, dentro dessa ordem social, é ele distribuir cultura de qualidade, sem distinção dela é tradicional, se ela é erudita, se ela é popular, sem esse ranço da hierarquização das coisas, né, que é um horror. Ultimamente, para você entender, Grazi, que eu estou numa fase de relativização de algumas coisas, eu tenho até escutado funks, né, e o meu hit agora é aquela... Eu fiz um pé no meu quintal, estou vendendo a verdinha R$1. É nesse sentido, nessa perspectiva, podemos pensar um sistema de tributação do ponto de vista de legalização de algumas ilicitudes, que eu acho que o Estado iria não só trabalhar no campo da saúde, da farmacologia, como também arrecadar diminuir também mais criminalidades, né, diminuir o papel de milícias, etc., e ao mesmo tempo iria arrecadar. Nesse sentido, quando a gente pensa o Estado enquanto ordem social, né, ordem de diversas perspectivas, você tem uma ordem política, uma ordem cultural, uma ordem simbólica, uma ordem, tudo quanto é ordem religiosa, né? Eu brinquei com os alunos numa outra aula que eu disse o seguinte: independente da atividade que você tenha, tendo um fato gerador, direto ou indireto, a produção de riquezas, de serviços, inclusive de serviços simbólicos, né, serviços da fé,
Eu disse o seguinte: o dinheirinho entra, o impostinho sai. Essa é a regra básica, tendo fato gerador, tendo previsão legal. E aí não é papel do Estado perdoar e nem isentar, salvo em exceções, aonde ele arrecada, se ele faz esse movimento para arrecadar mais, faz sentido. Por exemplo, se no final do ano ele precisa arrecadar um dinheiro, ele abre mão dos juros, mas ele não abre mão da multa, nem do principal, e aí ele arrecada o dinheiro. E nessas exceções eu acho que é viável. Mas viver em sociedade de alguma forma, se a gente quer um Estado melhor, etc., etc., de alguma forma contribuir para que o Estado seja... responda aquilo que você se comprometeu. E aí, nesse sentido, eu queria pensar a administração, pensar as questões e dizer para perguntar para você o seguinte: como você pensa um sistema tributário que mantém uma ordem social mais justa, mais equilibrada? Como é que deveria ser esse Estado tributador aí, né? Como é que você pensa, enquanto profissional de direito, né? Enquanto quem atua, enfim, da dificuldade, por exemplo, do contabilista em pagar tributo, aí ele paga 2, 3 vezes o mesmo tributo, pela complexidade do sistema tributário. Então, como é que você pensa que seria o ideal? Hein? Olha, eu acho que, assim, não só o princípio da legalidade, que eu acabei de mencionar, é importante, como o princípio da igualdade é fundamental também. E um dos princípios do direito tributário é que os fatos geradores, os impostos, são previstos de uma maneira genérica, ou seja, todos aqueles que se enquadrem naquele fato gerador, eles devem, caberá a imposição de tributos para todos aqueles que se enquadrem nesse fato gerador. E aí, você deu o exemplo da isenção de impostos, eu acho que você estava mencionando a repercussão política do perdão para igrejas, assim, né? Existe, sim, a Constituição, ela prevê no artigo 150 as imunidades tributárias. E entre elas está a liberdade de culto. Então, não será cobrado imposto sobre culto de nenhuma natureza. Mas aí é culto, não é vender a toalhinha, não as outras arrecadações que estão atreladas a essa empresa, a essa atividade, né? Então, tudo bem se não cobrar, e aí fica muito difícil também a não cobrar em relação a culto, tá? Então, que imposto não vai incidir sobre isso? Então, não vou cobrar para fazer culto. É só isso que eu não cobro. Mas se você está vendendo, está comercializando um produto, está girando, por que para você não vale, enquanto para o cidadão que está produzindo, está ralando, pagando seus funcionários para fazer aquilo, está fazendo com dificuldade, colocando no mercado, perdendo dinheiro porque teve que fechar as portas, enfim, colocando tudo isso no balaio que a gente está vivendo no momento. Por que ele vai ter que pagar imposto, enquanto esse não vai com a justificativa de ser uma atividade ligada à religião, por exemplo, se, na verdade, na prática, o fato gerador foi o mesmo. Venda e circulação de bens, por exemplo, entendeu? Então, isso eu acho errado, assim, eu acho que eu respeito muito a legalidade e a igualdade. Eu acho que a igualdade, ela devia ser num ponto mais para equidade do que para igualdade. Então, se você pode contribuir mais, faz sentido você contribuir mais. A incidência do seu imposto ser maior do que daquele que tem capacidade tributária menor. Eu acho que isso é equidade. Mas, se a gente está pegando o ponto de vista do fato gerador,
tem que cobrar dos dois, nesse sentido, assim. Essa é a sua pergunta? essas grandes perguntas, elaborações, a gente meio que vai perdendo. Na realidade, a minha pergunta é a seguinte: podemos pensar num sistema tributário ideal? Essa era a pergunta. Dentro de uma ordem social específica, podemos pensar num sistema tributário ideal? E se podemos pensar, como é que você avalia, enquanto profissional da área, né? Porque aí eu volto para a pergunta de novo, mas eu vou só fazer uma posição aqui, só uma posiçãozinha, que é assim, o sistema tributário brasileiro, ele é complexo, ele tem escalas, né? Um estado, todo município, todo mundo pode tributar, mas ele é complexo, que embora ele seja complexo e todo mundo pode tributar, ele determina o que é que você pode tributar e o que é que você não pode. Então tem coisas que o município tributa que a União não pode tributar. Então a minha pergunta foi no seguinte: nessa complexidade que eu acho que ele está bem definido, bem detalhado na Constituição, bem detalhado no Código Tributário, eu acho que tem detalhamento, se você estudar a fundo, a gente percebe isso, mas a minha pergunta é a seguinte: simplificando essa complexidade, qual seria, então, o sistema tributário ideal dentro da nossa realidade? Né? É nesse sentido. Entendi. Então, dá para pegar o gancho do que eu estava respondendo mesmo. Eu acho que seria um sistema que se baseasse mais na equidade, na capacidade contributiva versus do que mais na capacidade contributiva, que ele fosse mais progressivo, assim como é a previsão do imposto de renda. Não estou dizendo que ela é a mais correta, mas assim como ele é progressivo, aquele que ganha menos, paga menos, o que ganha mais, paga mais. Eu acho que esse deveria ser o modelo, acho que faz mais sentido na nossa sociedade, assim, por conta de ser uma sociedade desigual. E a melhor forma da gente reduzir as desigualdades, ao meu ver, é tratar os desiguais com desigualdade. E aí, você fazendo isso, você atinge a equidade que eu estou mencionando agora. Então, esse é um ponto. Outro ponto que você mencionou é a questão da simplificação. Então, eu acho que tem muitas atividades, aí a gente volta para o exemplo lá, são muitas atividades em que são previstos os fatos geradores, então, são previstos impostos para elas, porém, outras atividades que não estão especificamente ligadas a essas por conta do princípio da legalidade, não dá para ampliar. Então, eu acho que, de repente, uma forma de simplificar isso, e aí, imposto sobre a propriedade de bens móveis, por exemplo, estou dando exemplo da simplificação. Então, se fosse imposto sobre a propriedade de bens móveis, eu poderia pagar pelo helicóptero ou pelo veículo, entendeu? E aí, nesse sentido, seria proporcional, porque é um percentual do valor do bem. Então, se eu tenho um carro popular, eu vou pagar esse percentual. Se eu tenho um helicóptero, eu vou pagar o percentual. Então, nesse sentido, eu acho, por exemplo, que estaríamos diante dos dois, tanto da equidade, né, por conta desse percentual, quanto da simplificação e abrangência, porque muitas vezes o que acontece é que onera um lado e desonera demais outro por conta dessa falta da previsão ser muito específica e às vezes abandonar outros tipos de legislação. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma das proibições constitucionais e também prevista no Código Tributário Nacional, que replicou, né, e ampliou as previsões constitucionais,
Na verdade, o Código Tributário ele é anterior à Constituição, foi recepcionado por ela, então ele já previa algumas coisas. É a questão da bitributação. Então, não é permitido que você pague 2 impostos pelo mesmo fato gerador. E aí a gente entra nessa questão da simplificação também. Porque se a gente for pensar, um imposto que eu particularmente, assim, tinha muita vontade que ocorresse, é o imposto sobre grandes fortunas. Mas aí, por conta dessa dificuldade, dessa dificuldade da legislação, dos fatos geradores, por conta de não ser tão simplificado, até que ponto o imposto sobre grandes fortunas não vai ser uma bitributação do imposto de renda? Explico. Você trabalhou, sempre recolhendo seus 27,5%, e aí você adquire uma renda acima de R$1 bilhão, em imóveis, contando tudo. Aí, a partir desse R$1 milhão, você pagaria um imposto sobre grandes fortunas. Mas você já não pagou os impostos todo ano, certinho? Até que ponto isso não vai interferir? E aí essa é uma discussão bastante ampla e que tem sido um entrave para o imposto sobre grandes fortunas nos vários projetos de lei que tem no Congresso, que já tramitaram, que ainda tramitam, porque ele sempre trava nessa questão da bitributação. Então, eu acho que a simplificação, talvez, estabelecer, talvez conseguisse incluir isso e eu acho que, respondendo a sua pergunta, para eu não me alongar demais aqui, na minha ideia de sistema tributário ideal, ele é progressivo no sentido de que quem tem maior capacidade contributiva contribui mais do que quem não tem, e simplificado a ponto de que uma determinada ocorrência possa abranger, por exemplo, aqueles que têm muitos bens e aqueles que têm possa ou abranger ou separar, né, de alguma forma, não separar, possa atingir a todos que estão na mesma condição, na mesma ocorrência, no mesmo fato gerador. Então, eu acho que ele precisa, sim, de uma simplificação, porém, tem que ser muito bem estudado, muito bem elaborado, para não cair na bitributação. Você sabe que eu estava pensando nas grandes fortunas e talvez o meu ponto de partida talvez seja outro. Estou pensando no Piketty, na questão que ele fala lá da Thomas Piketty e tal. E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante. A taxação das grandes fortunas não seria a fortuna adquirida, mas a fortuna herdada, né? A riqueza herdada. A riqueza, e acima de tudo, a riqueza rentista. Sabe, o que eu estou chamando de rentismo, né? Essa riqueza que não tem vínculo com a produtividade, com a capacidade de gerar emprego, essa riqueza ociosa, né? Que é uma riqueza dos fundos, dos investimentos, dessas perspectivas que não foram adquiridas no campo do trabalho. Eu acho que isso me parece ser interessante. Se você ganha um dinheirão sem fazer nenhum tipo de esforço, etc., essa renda eu acho que ela tem que ser tributada. Não, eu concordo com você, Pimenta. Eu também sou super a favor do imposto sobre grandes fortunas. Não, eu entendi. Que ele seja que o imposto de renda ou alguma coisa seja mais
amplificado para quem ganha mais, enfim, de alguma forma que abranja, né, que de alguma forma quem pode contribuir mais, contribua mais. Não, a minha preocupação é a questão jurídica mesmo, a questão de não estarmos, na hora de desenhar um imposto sobre grandes fortunas, dele não acabar onerando aquele que realmente trabalhou e fez. Não, a sua posição não faz muito sentido, faz muito sentido. Eu concordo, eu não estou discordando de você, não. Eu só estou dizendo que quando eu leio a taxação das grandes fortunas, a impressão que eu tenho é que não é a fortuna vinda do suor, né? É aquela herdada sem esforço, nesse sentido, né? E não é pequena fortuna, são grandes fortunas, grandes, né? Legados de filhos de donos do Facebook. Aí eu concordo, mas aí precisa, eu acho que ele tem que existir, mas ele precisa ser muito bem recortado e desenhado. Não, sim. Para evitar esse tipo de problema. Beleza. Engraçado, professora, nós já estamos chegando da metade do fim. Engraçado, a vida passa, o mundo voa. Mas também estamos perto da metade aqui. Nós acabamos falando, sem entrar muito na tendência, da importância do direito tributário, da importância do tributo para a organização social, né? Nesse sentido, o sistema tributário ele não é um vilão da história, não é um vilão. O sistema tributário ele é necessário para que o Estado faça o papel dele. Se o Estado não está fazendo, nós temos que pressionar o Estado para que faça, né? Eleger governadores que se preocupem com essa coisa da dignidade, etc, etc. Estabelecer sistemas criteriosos para que você tenha dificuldade de ter relações mais corruptivas, formar pessoas mais éticas. Então, tem uma série de questões que ultrapassam a questão tributária, a negação da importância do tributo. Então, nesse sentido, o tributo ele é importante. Mas aí tá. Se ele é importante, se a gente está trabalhando ele como importância, o que ele alcança, então? O que o direito tributário alcança? Quando eu falo alcança, quais são as finalidades? Ele protege quem? Né? Quem é obrigado a recolher tributo? Enfim, nesse universo de sujeito passivo, sujeito ativo, nesse sentido de para quem ele se beneficia, enfim. Do ponto de vista dos sujeitos da relação tributária, o sujeito ativo, aquele que recebe os tributos, é o Estado. Direto. Sujeito ativo, direto. Vamos pensar no mundo ideal em que o valor arrecadado ele é bem investido. Ele é investido corretamente e da melhor maneira possível. Então, o sujeito ativo da relação jurídica Estado-contribuinte é o Estado, porque é o Estado que recebe. E o sujeito passivo é aquele que paga, então é o contribuinte. Mas por que eu digo que é o sujeito ativo direto? Porque ele, de imediatamente ele vai receber. Só que se o dinheiro for aplicado da maneira que ele é previsto para ser feito, a base do direito tributário, a base da arrecadação, né, o conceito da arrecadação tributária é para subsidiar o Estado na prestação dos direitos dos serviços públicos. Então, indiretamente, isso voltaria para o contribuinte na forma de serviços públicos prestados. Entendeu? Então, assim, mas se a gente for pensar na relação direta, relação jurídica direta, o Estado é o sujeito ativo, porque ele recebe, e o contribuinte é o sujeito passivo, porque ele paga. Certo?
Você perguntou qual a importância disso, dessa arrecadação. Da mesma forma como eu falei no direito tributário, assim, a princípio a gente tem que olhar as coisas não só para o nosso umbigo e olhar lá na frente também. A gente tem que olhar com empatia para as coisas, assim. É importante pagar o imposto porque eu posso precisar de serviço prestado, porque eu quero contribuir para a coletividade, para o bem da coletividade, porque isso vai repercutir tudo isso no mundo ideal, tá? Mas isso repercute no bem-estar social e numa melhor qualidade de vida para a sociedade como um todo. Então, eu acho que essa é a importância do direito tributário. Respondi? Eu sempre deixo o microfone ligado para melhorar o sinal, a sinalização. Às vezes também eu tiro a imagem quando está oscilando para melhorar, porque são as técnicas que a gente vai usando na medida que a gente vai aprendendo a lidar com essas tecnologias. Às vezes a voz vai meio falhando, você desliga o microfone, liga. Aí você está falando e não está sabendo que o microfone está desligado. Eu tenho apanhado muito com a tecnologia, mas tenho aprendido também bastante coisa, né? Os alunos é que sofrem, porque eu tenho muita dificuldade de gravar e tal, agora eu estou aprendendo, mas faz parte. Então, nesse sentido, você respondeu sim, não só respondeu com uma certa precisão, mas complementou o que eu falei na aula para os alunos, que é dizer, porque teve uma confusão de um aluno que achou que o direito, que o tributo, que uma empresa privada pode cobrar imposto, por exemplo, né? E também misturou a ideia de tributo de imposto. Mas imposto é tributo? Eu pensei que o tributo fosse um imposto. Então, essas confusões, você decidiu aí. Posso? Melhor que pode. Então, tributo é o gênero. Lembra que eu falei lá no direito previdenciário que cobertava 3? Tributo é o gênero, é o guarda-chuva que tem as espécies tributárias. Então, essas espécies tributárias são os impostos, que são aquelas cujos fatos geradores eles estão associados diretamente a uma atividade do contribuinte. Ou seja, eu não preciso da atuação do Estado para eu comprar um carro, mas eu quero comprar um carro. Então, o Estado vai me cobrar por eu ter um carro, me cobrar o imposto por eu ter um carro. Eu não preciso da atuação do Estado para comprar uma casa, para ter a minha casa. Então, o Estado vai atuar na forma de imposto. Por quê? Porque o Estado não participou desse fato gerador. E aí é imposto. As taxas. As taxas são valores pecuniários previstos por um serviço prestado pelo Estado. Então, por exemplo, taxa de lixo, taxa se você vai taxa de lixo é contraditório, porque cada município prevê de um jeito, então vamos esquecer o lixo. Taxa do Detran. Além de eu pagar o imposto IPVA, que é porque eu tenho propriedade privada, para o Estado emitir uma licença para eu dirigir, eu preciso pagar uma taxa. Mas aí, o Estado está emitindo uma licença. Entenderam? Isso é taxa. E isso, há a atuação do Estado em algum momento. Na fiscalização, por exemplo, cobra a taxa de funcionamento de determinada atividade, determinado comércio. Por quê? Porque o Estado a taxa está atrelada ao poder de polícia do Estado, que é o poder de fiscalizar, e aí ele vai cobrar por esse serviço, e também
pelos serviços administrativos, eventualmente, ou que executam serviços públicos que o Estado venha prestar. É que, atualmente, esses serviços públicos prestados pelo Estado, eles são prestados, na sua maior parte, no âmbito administrativo, né? Não há mais Estado prestando serviço de coleta de lixo, por exemplo, aí, ou pedágio, isso tudo está sendo terceirizado. Mas para isso também, pedágio, por exemplo, a gente paga tarifa, porque é um preço previsto pela prestação do serviço. Bom, mas qual a diferença de tarifa para taxa? Também tem essa diferença. Tarifa não é tributo, tá? Tarifa não é tributo. Taxa, sim, porque taxa tem essa prestação do serviço pelo Estado e não tem essa voluntariedade, assim, se eu quero o serviço, o Estado tem que prestar esse serviço. No caso da tarifa, por exemplo, eu posso não usar aquele serviço, mas no caso da taxa, se eu quero um determinado fim, eu sou obrigada a usar esse serviço do Estado. A terceira espécie tributária é a contribuição de melhoria. E aí, ela é um tributo que é cobrado por qualquer dos entes federados, seja para a União, seja pela União, pelo Estado ou pelos municípios, e ela está ligada a obras públicas que refletem na valorização do patrimônio do contribuinte. Exemplo mais claro de contribuição de melhoria: asfalto na via pública. Então, é o exemplo mais claro. Então, muitas vezes vem o carnezinho do IPTU, e se a prefeitura asfaltou o seu bairro, asfaltou a sua rua no ano anterior, vem também um carnezinho de contribuição de melhoria, porque o seu imóvel, ele valorizou nesse ano por conta do asfalto que chegou na porta da sua casa. Então, é esse o entendimento. Mas aí há algumas discussões sobre a questão da bitributação que cabe aí nessa questão da contribuição de melhoria. Mas vamos lá. Só isso. Eu não lembro. Não, só isso já foi um show. Tem também as outras modalidades, as outras duas, que é a questão da possibilidade de empréstimo compulsório, que a Constituição de 88 estabeleceu, e tem outros, mais um mecanismo aí que os empréstimos compulsórios são previstos para os estados, e aí são exclusivos da União, e previstos para os casos de como que a gente está vivendo ultimamente. Né, a pandemia, né, calamidade pública e tal. Estado de sítio. Mas também... Legal. A gente está chegando no final, mas eu queria fazer ainda duas outras perguntas que talvez não precisa responder, podemos devagar, podemos ultrapassar o tempo também, isso é relativo. Eu tinha perguntado para você quem que o sistema tributário protege, né? Essa foi a minha pergunta. Ele protege a quem? Porque ele cobra imposto de todo mundo. Quem é que ele protege? Né? Ele cobra, tira aspas da gente, mas quem que ele protege? Né? Então, aí eu volto para aquela ideia do mundo ideal e do mundo que a gente vive. No mundo ideal, ele protege a sociedade como um todo, ele protege a coletividade, porque ele garante a arrecadação para ser revertida na prestação, no bem-estar da coletividade, na prestação de serviços públicos. Então, no mundo ideal é isso. Na prática, ele protege os governantes.
A gente está meritando. Na realidade, hoje, se a gente for pesar a própria disputa pelo Estado, né, as disputas que as pessoas vão fazendo pelo Estado, a proteção ela vai se associar aí à capacidade de quem tem mais força para barganhar o Estado. Por exemplo, exatamente. Pode falar, desculpa. Numa questão que eu até anotei nas minhas coisas aqui para falar, que é uma grande verdade, assim. O que a gente verifica ao longo da nossa história, da história do nosso Estado, é que as pessoas que estão exercendo o poder, né, esse governo, são as mesmas, ou praticamente as mesmas, do ponto de vista do poder legislativo, que é aquele que tem competência para criar, aprovar e alterar as leis. Então, a importância do poder legislativo é muito grande. E aí a gente vê que, desde da Primeira República, a gente vê que a gente tem a representação dos mesmos grupos sociais. Então, o que acaba, por isso que eu acabei falando do governo, assim, o que acaba acontecendo? As leis vão se alterando e as leis tributárias também, mas as desigualdades, as injustiças legais, tributárias, elas não chegam a ser totalmente atingidas, por mais que haja essa reclamação, nossa, cada vez mais imposto, o governo só quer arrecadar e prestar o serviço, não, porque há essa perpetuação de quem está lá aprovando essas leis, de quem está lá nos representando. Então, esse é um ponto que é complicado. Outro ponto, são os mesmos grupos, ou muda muito pouco, além de aprovar, eles têm também o papel fiscalizador, o papel de cobrar a atuação do Poder Executivo, que é o poder que aplica o dinheiro, que reverte o dinheiro recebido em serviços públicos. E aí também não há essa cobrança efetiva, né, para que isso seja revertido da maneira correta, para que isso seja aplicado da maneira correta. Segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho mais relevante, é que, assim, a nossa visão como cidadão mesmo, a gente enxerga a nossa responsabilidade tributária como um fardo, e ele realmente é do ponto de vista financeiro, mas a gente enxerga dessa forma, como uma penalidade, como um fardo, e esquece do outro lado, porque a gente tem o dever de tributar, mas de contribuir, mas a gente também tem o dever de participar desse sistema de outras formas, que é exigindo, cobrando, fiscalizando a arrecadação e a implementação desse dinheiro público, que afinal de contas é o dinheiro público, né? É isso. Não, muito legal a sua fala, no sentido de que o direito tributário talvez seja, no campo do direito, o direito mais interdisciplinar de todos, né? Talvez seja exagero meu dizer isso, mas ele dialoga com a ciência política, com as ciências sociais, com a administração pública, com essa ideia da gestão, com essa coisa da tecnologia, né? Porque o sistema tributário é uma tecnologia, porque as pessoas pensam que tecnologia é o celular, né? Ou a televisão. Tecnologia são as técnicas
que os diversos instituições utilizam para poder, de alguma forma, fazer... Como é que é? Alcançar o objetivo. Exatamente. Desde quando o homem inventou o fogo e tal, a tecnologia está dada, né? E é engraçado que essa lógica do capital, né, ela se apropria das técnicas, depois que é ela que fez, né? Antes até transformar a matéria-prima na energia radiativa, o homem das cavernas lá já fazia isso, ele já descobriu matérias, né? Ele tinha conhecimento dessas questões, né? Enfim, mas como a gente não está nesse campo, e eu achei legal sua fala, porque quem é que se beneficia? Teoricamente, no mundo real, todos nós nos beneficiamos, né? Mas se você for pensar, nós que somos privilegiados, né, de uma certa forma, a gente pode ter acesso à educação de qualidade, a gente pode ter sistema de saúde de qualidade, e isso deveria ser universal e para todo mundo. Florestan Fernandes, antes de morrer, o nosso príncipe queria levar ele para os Estados Unidos para ser tratado lá, e o Florestan falou, não, enquanto um brasileiro não tiver as mesmas condições que eu não sou um privilegiado, eu tenho que ficar aqui no SUS, etc. Morreu, né? Mas ele morreu com dignidade, nesse sentido. E eu acho que é bem por aí mesmo, acho que o sistema tem que ser universal para todo mundo, né? Se eu posso ir na Albert Einstein para tirar uma pedra no meu rim, qualquer um brasileiro poderia ter acesso a um sistema público universal e com a mesma perspectiva, com dignidade, né? É isso que eu acho que... Por isso é que serve o sistema tributário. Então, nesse sentido, eu queria, para meio que a gente ir fechando, para você, se você tiver algum exemplo da sua experiência profissional que você queria contar para a gente no campo do tributo, né? Como eu fazia clínica, não precisa ter também não, mas como eu fazia clínica geral, os meus clientes, eu tinha um cliente que comprava e vendia sapato, ele era muito rico, tinha uma rede de sapato muito rico e ficou pobre porque pagava mal, né? Mas ele não pagava o Estado, não pagava nada, não pagava INSS, não pagava tributo, ele vendia mercadoria, não pagava, e aí de vez em quando o fisco aparecia por lá e pagava tudo sem critério, né? E faliu. E antes de falir, eu trabalhei para ele uns 4, 5 anos, tentando compensar, né, o que ele pagou a mais e compensar. E ele não conseguiu. Por quê? Porque teve uma má gestão. E uma das minhas questões que eu falo aqui em sala de aula, como advogado, ex-advogado, né, é dizer o seguinte: o gestor, o empregador, o empresário, enfim, né, ele tem que estar o mais perto possível da legalidade, mais perto possível da regra. Que quando acontecer alguma coisa, ele tem condições de se organizar, de respirar, de criar as estratégias para manter vivo no mundo competitivo, né? Então, esse é um exemplo que eu queria dar. Então, eu acho que é fundamental o empresário ele ter essa noção, da mesma forma que eu falei do direito previdenciário, essa noção do que é, do entender o direito e saber como aplicar na atividade dele da melhor forma possível. O direito, no caso do empregador, do empresário, uma das formas de se e aí eu já vou até um pouco para o ramo do direito empresarial, que tem uma turma também de direito empresarial, que é a questão dos livros fiscais. Eu acho que, assim, o fisco, ele vem mesmo, a receita vem mesmo, periodicamente. Então, a importância de estar dentro de recolher, de pagar, de você ter conhecimento, porque, assim, eu já tive casos, e aí, indo para a minha prática, tive casos de empresários que mandavam tudo para o contador que gerenciava, que pagava, chegou a receita e foi-se buscar os livros empresariais, os comprovantes desse recolhimento, e não tinha. Então, se você sabe
pelo menos um pouco, ter acesso a que tipo de atividade é. Esse tipo de atividade é um fato gerador. Quais os impostos que são incidentes na produção, nessa atividade que eu estou exercendo? Eu tenho que pagar ISS, que é um imposto municipal. Eu tenho que pagar, e tem, sempre tem, ISSQN. Eu tenho que pagar ICMS, porque eu movimento e faço a movimentação e circulação de bens. Então, são observações, eu tenho, eventualmente, que exportar um bem, eu tenho que recolher imposto de exportação. É importantíssimo você reconhecer, saber e identificar, porque às vezes você fica nas mãos de um profissional para você entender se ele está fazendo certo ou não, minimamente você precisa saber o que é necessário fazer. E às vezes você fica nas mãos de um profissional que não é um bom profissional e paga muito mais caro por isso, enquanto ele não responde nada. Você sabe que você falou de um caso, eu lembrei de um caso aqui, de um contador que eu divulguei contra ele, a empresa que eu trabalhava, jogava tudo na mão dele, tudo que você possa imaginar. E ele ele comprou uma maquininha igual a do banco, porque na época que eu advogava, tinha aquelas maquininhas de banco que você passava, lembra? Que tinha. Ele comprou uma máquina igualzinha. E ele dava os boletos pagos na maquininha dele, com o slogan do banco e tudo. E passou anos, uns 5 anos, ele arrecadou dinheiro de todo mundo que ele tinha. Depois ele simplesmente parou com a atividade, aí o fisco foi cobrar das empresas, e aí foi um furdúncio, e para regularizar a situação. Enfim. Exemplos à parte, eu acho que a responsabilidade do administrador é fundamental também, inclusive, mas no controle, né? Pode falar. Posso só falar uma outra coisa, que assim, eu acabei de lembrar que aí a gente já está na nossa interdisciplinaridade do direito, aqui falando do direito empresarial também, da responsabilidade do administrador. Porque existem as sociedades, né, os empresários, e os empresários, a sociedade pode estabelecer um terceiro para ser administrador, então os gerentes, os diretores, muitas vezes não são os empresários, não são sócios, são responsáveis pelo gerenciamento. Então, é muito importante a aplicação, e aí entra o direito tributário, o direito trabalhista, o direito previdenciário. Por quê? Porque qualquer das obrigações que não sejam cumpridas pelo administrador, os sócios eles vão ter o direito de regresso, eles vão responsabilizar o administrador. A empresa vai pagar a conta para o governo, vai pagar o imposto para o governo, mas vai ter o direito de regresso para o administrador, e isso pode atingir os bens dele, os bens pessoais dele. Então, vale muito a pena, por isso que é muito importante a gente conhecer e entender isso na hora de exercer a nossa atividade, seja ela qual for, no campo da gestão. É isso aí. Professora, queria agradecer mais uma vez, dizendo que foi uma tarde maravilhosa, tarde, noite, né? Que eu já até acendi a luz aqui, maravilhosa, e eu espero que os alunos aproveitem, né, isso, e de alguma forma não precisa entender de direito, porque não é essa a intenção, mas que eles abram aí a cabeça, as luzes, para a importância do direito na formação deles. Queria muito agradecer, muito obrigado, foi muito importante vê-la outra vez, né? E aí atuando firme, porque eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? Fazer com prazer, com satisfação, e eu fico lisonjeado de fazer parte dessa história. Muito obrigado, agradeço, e me coloco à disposição também para coisas que você queira fazer, etc. Ok? Obrigada, Pimenta, eu que agradeço, e eu sempre fico muito feliz de ser lembrada e por você fazer parte da minha história. É isso aí. É isso aí. Essa trajetória não seria a mesma se não fosse os seus ensinamentos, com certeza.
Obrigada. Muito obrigado, viu? Até mais. Obrigado.